Aoba! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Espero que todos vocês estejam bem, tá certo? Hoje eu vou apresentar para vocês loops em C Sharp. A gente vai alimentar uma lista e a partir dessa lista vamos percorrê-la utilizando esses loops, tá bom? Vamos conhecer o while, o do while, o for e o for each, tá? A ideia é que vocês já saiam daqui aprendendo e utilize esses loops de acordo com a necessidade de vocês, tá bom? Vai ser um conteúdo simples e direto, da maneira mais fácil possível e para seguir uma linha de entendimento, ok? Vamos lá? Peguem o café de vocês, a água, seja o que for e vamos embora que a ideia hoje é aprender. Vamos embora? Bom, eu estou com aquele projetinho que eu estou utilizando na playlist de iniciantes, né? Tem até aquela classe pessoa ainda da aula 1 que a gente construiu, a gente vai utilizar ela hoje, por isso que eu não tirei, tá bom? E para quem não viu as últimas aulas, né, eu abri um projeto aqui com o .NET Framework 4.8, é o último, tá? O último que foi lançado, framework. E a partir dele a gente vai trabalhar hoje, ok? Beleza, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar uma lista aqui, tá? Caso você não tenha conhecimento de collections ou alguns tipos de lista, lista híbrida, eu vou deixar um card aí em cima relacionado a collections, ok? Eu vou criar aqui uma lista de string, tá? Uma lista de string e vou popular ela com algumas informações, tá? Vou passar alguns nomes bem básicos mesmo. Vou colocar aqui Rodrigo, vou colocar aqui James, Maria e Ana, ok? Beleza. Temos alguns nomes aqui. Galera, sobre lista a gente consegue ordenar também, né? Como vocês podem ver, é uma lista ordenada. Então a tendência é que ela apresente Rodrigo, James, Maria e Ana. Com esses elementos, né, que a gente adicionou na lista, esses quatro nomes, você pode perceber o seguinte: eu vou trazer agora um complemento da última aula. Aqui tem um R, né, J, M e A. Não está em ordem alfabética. Existem duas formas da gente deixar em ordem alfabética, tá? Eu vou mostrar uma que é a que eu mais utilizo e é a mais simples, tá? É a seguinte: primeiro vamos apresentar esse resultado para a gente ter uma noção de como está no momento, tá certo? Lista.for each, vamos usar o método da própria classe. Então vou dar um CW aqui, console.writeLine, vamos apresentar cada resultado e depois vamos separar, tá? Ele vai apresentar primeiro como está, logo em seguida ele vai apresentar depois de utilizar o método de ordenação, tá certo? Ó, sort. Eu gosto desse cara aqui, tá? Ele é bem simples, você chama ele uma vez e ele ordena. Vamos congelar? Read K. Feito. Vamos startar o projeto? Olha só. A gente chamou esse método, só esse método, e ele deixou em ordem alfabética, tá? O segundo é esse aqui, galera. Só que ele tem um retorno. Então, né, eu prefiro o sort por conta disso, porque ele já ordena, ele já entende o que a gente está falando. A gente chama o order by, coloca uma expressão aqui, né, e converte para a lista. A gente precisa converter novamente para a lista. Olha só, certinho, tá? Ana, James, Maria e Rodrigo, certinho, tá? Então, são duas formas aí de estar fazendo isso. Tem em ordem decrescente também, tá? Ordem by descending. Aí vai começar de trás para frente. Aí, ó. Rodrigo, James, Maria, Ana, Rodrigo, Maria, James, Ana. Ele organizou de ordem decrescente, tá bom? Esse é só um complemento do que a gente veio fazer aqui. A gente até brincou um pouco com o loop aqui no método, tá? Mas eu utilizei uma expressão lambda aqui. Eu vou deixar um card sobre expressões. Mas vamos embora agora. Vamos para o que interessa. Vamos começar pelo while. Beleza? A gente tem a nossa lista com informação. E o que esse while significa? Ele significa enquanto. Enquanto o quê? Enquanto a regra for verdadeira.
E onde vai essa regra? Essa regra ela vem aqui. Tá vendo que está true? Esse true significa enquanto for verdadeiro, ele vai rodar. Ele vai ficar rodando. Se sempre for verdadeiro, ele vai entrar num loop infinito. E isso vai impactar negativamente a sua aplicação. Então a gente precisa definir uma regra. O seu while, ele sempre vai se basear na sua regra, tá? Não se esqueça disso, por favor. Ele só vai executar se a sua regra for verdadeira. Se sua regra não for verdadeira, ele vai ignorar o while. Sequer vai entrar no while, ok? Então vamos definir uma regra. Var contagem igual a 1. Beleza. Perdão. E qual vai ser a regra? A contagem, ela é menor ou igual a lista count. Esse lista count é a quantidade de registros que a gente tem na nossa lista, tá? Enquanto for menor ou igual, ele vai entrar nesse loop. Vamos apresentar o resultado? While está na contagem, 2 pontos, vamos colocar um barra aqui, está na contagem com limite de lista.count. Feito. Quando ele sair, vamos colocar aqui, while encerrado. Vamos executar. Olha só. O que aconteceu aqui? While está na contagem 1 de barra 4. Ele ainda está executando, ó. A aplicação, ela entrou num loop infinito, ó. Ela não para. Por que ela não para? Porque eu não respeitei a regra. Olha só. Não para, ó. Sempre volta. Estou levantando e ele volta. Se a gente vir aqui no Diagnostic Tools, ó, tá rodando aqui sem parar. E aqui, ó, não para, por nada. Não para. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Definir a regra. Contagem mais mais. Ou seja, toda vez que entrar no while, vai subir a contagem. Quando isso aqui for falso, ele vai sair e vai apresentar a mensagem de while encerrado. Olha só. Pronto. Olha só como ficou bonitinho. While está na contagem 1, 2, 3, 4, while encerrado. Ele saiu do while, porque a regra foi falsa em um momento e acabou sendo encerrado. Então, o while ele sempre se baseia na sua regra de início. Se a regra não for positiva, ele sequer vai entrar. Coloquei igual. Olha só, o while encerrado. Ele não entrou. Tá? Mas aí você pensa, pô, Rodrigo, eu precisaria que ele entrasse pelo menos uma vez nesse while, cara. Sabe, tem alguma forma de eu fazer isso? Ou passando uma regra? Você pode passar uma regra para ele executar uma vez e colocar um break, por exemplo, né? Mas só que acabaria sendo deselegante, né? É uma forma, tá? Vamos colocar aqui, ó. Executar uma vez. Eu quero que ele execute uma vez, ok? Menor ou igual. E a gente vai chamar esse cara aqui, ó, break. Ele para. Ele vai parar nosso while, tá? É feio, mas funciona. Olha só, ele vai rodar uma vez no ar aqui, ó. Ele rodou uma vez, o while está na contagem 1/4, o while encerrado, por conta desse break, tá? Então eu mato o loop usando esse break. É deselegante. Por que é deselegante, galera? Porque a gente tem um outro cara que a gente vai discutir agora. Olha só, deixa eu comentar isso aqui que a gente já conversou sobre, tá? É o do while. O que esse cara significa? Ele significa isso, ó. Faça enquanto regra for verdadeira. Então, a diferença do while para o do while é que primeiro ele faz e depois ele vê a regra. Então, ele vai executar uma vez o primeiro percurso. Então, vamos colocar aqui, ó. Iniciando do while. Vamos colocar aqui a contagem. Vamos copiar esse cara. Vamos colar aqui. Do while está na contagem, tal. E no final a gente vai adicionar
mais 1, né? Vamos fazer a mesma contagem, mesma regra. Pronto. Vamos ver o que vai acontecer? Vou colocar aqui, ó, loop encerrado, melhor que já fica genérico, né? Vamos executar. Olha só. Iniciando do while. Do while está na contagem 1, 2, 3, 4. Então, tivemos o mesmo resultado. Só que ele não precisou passar pela regra primeiro. Não precisou. A gente sequer vai precisar usar o break. Porque olha só. Vou parar a aplicação, esse iniciando eu vou colocar em cima para não ficar feio. E aqui, ó, eu vou colocar contagem é igual, a regra vai ser falsa. Mas mesmo assim ele vai executar uma vez, tá? A regra vai ser falsa aqui, mas ainda assim ele vai executar uma vez, ó. Iniciando do while. Do while está na contagem 1 de 4. Loop encerrado. A gente não precisou usar o break que a gente tinha utilizado, porque primeiro ele faz e depois ele pensa, tá certo? Então é uma alternativa para vocês no dia a dia, ok? Vamos pro próximo. Vamos pro próximo. O próximo é qual, cara? É o for. Vamos usar o for agora. Você digita assim, ó, for tab tab. O que é que esse cara... Qual que é a ideia desse cara? Você inicia uma contagem. Essa é a regra. E esse é o incremento. Pensa comigo. No while e no do while, a gente tinha a regra. Tinha a contagem que a gente definia por conta da regra, né? O incremento, para respeitar a regra. E iniciava a variável para montar essa regra, que é a contagem. Tá? Então, o for ele é uma forma mais enxuta desse loop. Você pode pensar assim. Então, qual vai ser a nossa regra? Esse i aqui é a contagem. Vamos trocar o nome da variável? Contagem. Ele vai iniciar, aqui está iniciando do 0, só que a gente vai iniciar do 1, tá? A gente vai iniciar do 1. Quando for menor ou igual, ele vai passar. Contagem está dando um erro porque a gente já tem uma variável contagem aqui. Ele vai executar, beleza? Percorrendo for. Aí a gente vai colocar aqui a contagem. Opa. E a quantidade máxima, beleza? Vamos executar. Ó, percorrendo for 1, 2, 3, 4, loop encerrado. Certinho. Você percebeu que ele mais é enxuto? A gente gastou pouca linha aqui e aqui a gente gastou bem mais coisas, ó. Olha só. Claro que a gente apresentou mais informações na tela e tal, mas aqui, ó, fica bem direto, tá? Então esse é o for, galera. Esse é o for. O próximo é o seguinte, tá? O próximo é o for each. O for each, ele é bem interessante, por quê? É uma forma assim mais bonita, né? Uma forma bonitinha de você trabalhar, principalmente quando se trata de listas já populadas, né? Aqui, por exemplo, ele está dando um erro porque o for each ele está passando inteiro, só que a lista é um string. Então, se eu colocar string aqui, ó, a gente consegue obter o conteúdo, tá? Então, for each a gente usa quando a gente quer obter o conteúdo de uma forma mais limpa, por assim dizer. Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Vamos criar outra lista aqui. Var pessoas igual a new list pessoa. E vamos popular essa lista, tá? Add, ó, é assim que a gente vai criar uma pessoa. Nome, vamos passar aqui, Rodrigo. James, Ana. Vamos pro for each. For each, item, aonde? Em pessoa. Pessoas. O que eu estou dizendo aqui?
essa variável é um objeto da lista pessoas. Então eu tenho acesso a esse objeto separado, individual. Então se eu vim aqui colocar item ponto, olha só, eu consigo ter acesso a tudo. E eu consigo saber quem é. Então vamos colocar aqui, ó, um CWW, vamos colocar a pessoa atual, e vamos passar item ponto nome. Deixa eu comentar isso aqui. E vamos startar. Olha só. Pessoa atual, Rodrigo, James e Ana. Loop encerrado. Então a gente utiliza o for each dessa forma, galera. A gente também pode utilizar o for dessa forma, tá? Só que o for, ele é mais... A gente tem que mostrar a posição. Por exemplo, olha só. A gente vai deixar a contagem aqui, né? Vamos deixar como 0 a contagem. Vamos passar a lista pessoa.count para ele percorrer. Vamos pegar a mesma mensagem, vamos colar aqui. Só que isso não dá certo. O que a gente tem que fazer? Tem que pegar a lista, né, pessoas, e funciona como se fosse um array, e passar a posição, contagem. Aí a gente consegue ter acesso. Enquanto no for a gente já tem a variável, para ter acesso a, a essa coleção de objetos, no for a gente tem que passar a posição, tá? Então, é muito mais prazeroso usar o for each nessas situações do que o for. Só que mesmo assim, eu tenho que dizer para vocês que o for ele tem um desempenho muito superior ao for each quando se trata de velocidade com uma alta quantidade de registros, tá certo? Então, quando você tiver muitos registros, 1000, 2000, 15, 20, 30, não importa, uma quantidade enorme de objetos, usa o for, porque o for ele traz um desempenho muito melhor para a aplicação, tá certo? Vamos comentar esse cara aqui e vamos, na verdade, vamos comparar os dois, tá? Para ver se está tudo certo. Vamos lá, vamos startar. Ó. Espera aí que ele deu um erro aqui, o índice... Tá, ele deu um erro de índice aqui no índice 3 porque ele não localizou o índice 3, tá? Porque eu não tirei esse sinal de igual. Então vamos tirar e vamos executar de novo. Aqui, ó. Olha só. Os dois fizeram a mesma coisa. Só que com um desenho diferente, ó. A linha separa, o de cima é o for e o de baixo é o for each. Mesma coisa. Só que aqui a gente passou o índice, né? E aqui a gente simplesmente só chamou a propriedade pela variável, tá bom? Então é isso, galera. Eu queria apresentar para vocês, né, o for each e o while e do while. Eu espero que vocês tenham compreendido como utilizar. Procurei ser o mais simples possível. E é isso aí, galera. Muito obrigado para quem ficou até aqui. Até a próxima e tchau, tchau.